Vamos lá, vídeo 3, terceiro parágrafo, né? Vamos lá. Lembrando que ele já deu conta aqui, ele já resolveu a parte um da tese, ele já. Nesse segundo parágrafo, ele já explicou porque ele acha que o Estado é negligente e inoperante em relação à questão, né? Que é o uso discriminado por parte de crianças de tecnologias, né? O uso exagerado. Certo. Agora ele vai ter que defender essa parte aqui, ó, no parágrafo 3, no terceiro parágrafo, né? É a infinidade de discussões em relação ao tema. Ou seja, o que ele está dizendo aí nessa parte? Que existem poucas discussões a respeito desse assunto e se como não há discussões, né, o problema ele não é resolvido, porque se você não fala do problema, você não pode chegar a soluções, né, a forma de resolver aquilo. Então vamos lá. É agora que ele vai pegar, vou grifar aqui, ele vai tentar desenvolver essa ideia. Chegamos aqui no terceiro parágrafo. Qual é a estratégia que tem que ser usada? Coloca o tópico frasal, que é o argumento, em outras palavras, em relação ao que você colocou na tese, em uma linha ou uma linha e meia, sei lá, para explicar o que você. Para desenvolver essa ideia. Que nem ele fez no segundo parágrafo. Vamos lá. Primeira coisa a ser observada é que ele usou o ademais. Como assim ademais? É a mesma coisa do além disso. É um conectivo mais formal. Por que ele usou ademais? Porque ele já disse o que foi dito na introdução, no segundo parágrafo, e agora ele vai adicionar mais coisas. Então, ademais, ou além disso. Certo? Então, vamos lá, eu já grifo aqui. Aí ele vai jogar o argumento. Ele diz: é essencial citar a carência de reflexão do corpo social sobre a problemática de um dos seus alicerces. Gente, vejam só, eu vou grifar isso aqui. É perfeito esse argumento. Sabe por quê? Bota verde que é o argumento. Ó. A gente volta lá na introdução. Tá lá, o argumento 2. Ó. O que o argumento 2 a parte 2 da tese está dizendo? É que a infinidade de discussões, ou seja, se discute pouco sobre o tema. E quando você vai num argumento, está aqui. É exatamente o que ele disse lá, com outras palavras. É essencial citar a carência é a falta, de quê? Reflexão do corpo social, ou seja, da sociedade, sobre o quê? O problema, a problemática, o assunto. Como um de seus alicerces. Alicerce é a mesma coisa de pilar. É algo que sustenta alguma coisa. Um dos alicerces para o problema do uso indiscriminado por crianças da internet, que sustenta ele continuar esse problema existir, um dos alicerces, dos pilares é a falta de reflexão, que ele cita aqui. Ó. Então, gente, coloquem isso na cabeça. Quando você está aqui, no início dos parágrafos, você vai se referir à parte 1 ou à parte 2, você vai dizer a mesma coisa, só que com outras palavras. Certo? Aqui, ó. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que existe a carência, é essencial citar a falta de reflexão, né? A carência de reflexão do corpo social. O corpo social é a sociedade, o que forma a sociedade em relação a esse problema. Então ele vai ter que provar que isso é verdade agora. Ele não pode abandonar esse argumento, que nem ele fez lá no segundo. Então vamos continuar, vamos ver o que ele diz para tentar provar essa ideia. Vamos lá, nessa perspectiva, ó, de novo, ó, ele usa o conectivo para começar a explicar o parágrafo. O parágrafo não, o tópico frasal dele, o argumento que ele colocou aqui. Ó. Nessa se refere a algo anterior. E o que é anterior? Perspectiva. Ele deu uma perspectiva, ele deu uma maneira de ver alguma coisa. Qual é a perspectiva para ele, que é dele, que ele cita? Ele diz que falta reflexão sobre o problema. Aí, para ele continuar, o que ele está dizendo, ele usa nessa perspectiva. Lá no parágrafo 2, ele usou nesse aspecto. Certo? Então, vamos lá. Nessa perspectiva, revela-se na sociedade a teoria de... Não sei pronunciar isso aqui, eu acho que é alemão. É alemão, ó. Não vou falar esse nome. Wide... Nossa, deixa eu ver aqui. Deixa eu pausar o vídeo aqui para pronunciar direito aqui. Eu pesquisei aqui o nome dele. Vou pronunciar para vocês aqui. Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein. Nossa, Wittgenstein, né? Dá pra tapear aí, né? A pronúncia.
Vamos lá continuar aqui. Wittgenstein, né? Então, ó, então a gente já pode perceber que ele vai usar esse Wittgenstein para explicar o argumento dele. Que nem ele fez lá no segundo parágrafo. Lembram que ele usou Rousseau, que é esse pensador suíço? Ele usa esse sociólogo alemão, ó, Wittgenstein. O que esse Wittgenstein vai. Como é que ele vai usar a ideia desse Wittgenstein para apoiar o argumento dele? Vamos lá. Então a gente já pode dizer que ele fez uma alusão. Vamos lá, vamos ver que alusão. Vamos completar a alusão, né? Ademais, é essencial citar a carência de reflexão do corpo social sobre a problemática como um dos seus alicerces. Nessa perspectiva, revela-se na sociedade a teoria de Wittgenstein, sociólogo alemão, o qual afirma que os impasses na resolução dos problemas humanos encontram-se na dificuldade de debater-se crítico construtivamente sobre um assunto. Vamos ver o que esse Wittgenstein defende. E ele está usando o cara para apoiar a tese dele, né? O argumento dele aqui. Ele diz que a sociedade chegou a um impasse. Afirma que os impasses, um problema, chegou num ponto que foi um conflito. Ninguém sabe que vai para um lado ou para o outro. E para resolver esse problema, os problemas humanos encontram-se na dificuldade de debater-se crítico construtivamente. Então ele está dizendo assim, ó, quando o ser humano, quando a sociedade ela chega num ponto, está discutindo, chegou num ponto, está num debate, ela chegou num ponto lá, e você não sabe se você tem que fazer isso ou aquilo. Então, chegou no impasse. E socialmente a gente tende a fazer isso, né? Parece uma obviedade, né? Mas isso acontece. Porque ele está usando essa ideia. Ele está dizendo assim que, segundo esse sociólogo, ele afirma que quando o ser humano está resolvendo um problema, por exemplo, a questão do aborto, ele vai chegar no impasse. Ele vai se encontrar na dificuldade de debater aquele assunto. Certo? Beleza. Vamos continuar pegando essa ideia, né? Aí, sob essa ótica, ótica quer dizer a maneira ou perspectiva de ver alguma coisa, o jeito que você vê. Por que ele coloca isso? Porque ele está se referindo à ótica de quem que ele citou? Do Wittgenstein. Wittgenstein, né? Então eu vou colocar aqui o conectivo, que é vermelhinho, né? Por quê? Está fazendo a referência ao que ele falou antes, que é a perspectiva do Wittgenstein. E eu esqueci de marcar a alusão aqui que ele fez, até aqui, ó. Que é que a alusão, ele buscou a opinião, a visão de um filósofo para tentar explicar o argumento dele, que está aqui, ó. Então, vamos lá. Nessa perspectiva, revela-se que na sociedade a teoria de Wittgenstein, sei lá, sociólogo alemão, o qual afirma que os impasses na resolução dos problemas humanos encontram-se na dificuldade de debater-se crítico construtivamente. Cara, eu li errado. Ignorem o que eu falei antes. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, ó. É que o ser humano, quando ele chega a um impasse, a uma questão que não sabe o que vai decidir, essa resolução desses problemas, quando se tem um impasse, encontra uma dificuldade. Que é a dificuldade de você se debater sobre o assunto. O que eu estou entendendo é assim, eu não conheço esse sociólogo. Parece que ele está dizendo assim, que tá lá o problema, chegou um problema, eu não sei como é que resolver a questão do aborto. E quando isso acontece, segundo esse filósofo, esse sociólogo, não se sabe o que fazer. Ou seja, aí isso dá a entender que essa questão, a questão a ser debatida e no final encontrar uma solução para aquele problema é abandonada a questão. Vamos lá, vamos ver o que ele vai dizer, né? Eu posso estar enganado. Porque aqui, ó, afirma que os impasses na resolução de problemas humanos encontram-se na dificuldade de debater-se. Ou seja, se eu encontro uma dificuldade para resolver um problema do aborto, por exemplo, como é que eu faço? Ou libero o aborto ou não libero? Chegou essa dificuldade, esse impasse, certo? E quando isso acontece, existe esse problema, a dificuldade de se posicionar crítico construtivamente sobre esse assunto. A própria natureza da questão, ela impõe a você dificuldade, né? Vamos lá, então ele diz isso. Sob essa ótica do alemão,
vê-se que inúmeros pais ou responsáveis não buscam discutir e se informar sobre o uso adequado das redes virtuais. Perfeito, galera. Ó, vejam, ele traz o filósofo para dizer que quando a sociedade chega a um impasse, a uma questão que eu não sei como resolver, tem-se uma dificuldade. E essa dificuldade faz com que os pais, no caso do uso indiscriminado por parte de criança, que os pais não procurem como resolver aquele problema. Ou seja, o problema fica lá, ele continua. Gente, perceberam como é que ele fez essa ligação muito massa, bem interessante? Ele jogou o filósofo e em seguida colocou, um fato, uma realidade, em que ele mostra o quê? Que os pais, por causa da dificuldade do problema, assim, da questão de como ser resolvida, simplesmente abandonam a questão de como colocar uma rédea, vamos dizer assim, para as crianças não se viciarem em internet, assim, usarem de forma saudável as tecnologias. Então, isso, gente, vejam a organização do parágrafo, tá bem estruturada, né? Então vamos lá. Sob essa ótica, vê-se que inúmeros pais ou responsáveis não buscam discutir e se informar sobre o uso adequado das redes virtuais para seus filhos, deixando-os quem? Os filhos, mais um referenciadorzinho aqui vermelho. Deixando se aventurarem livremente na internet, em que se tornam vítimas dos algoritmos feitos para prender a atenção dos seus usuários. Ou seja, existem várias formas lá da internet, né, das tecnologias de atrair você e você ficar lá. Nesse caso, crianças inocentes. Gente, em resumo, colocou o argumento, colocou a visão do filósofo, trouxe a visão do filósofo para explicar uma situação real que acontece, que os pais ignoram, simplesmente porque a questão é difícil, e diz uma consequência disso ó. Não, diz um agravante, vamos dizer assim, ó. Ele fala que existem na internet, né, no mundo virtual, esses algoritmos que contribuem ainda mais para as crianças ficarem viciadas, né? E ele ainda diz aqui, ó, a atenção dos seus usuários, e bota um travessãozinho, que pode ser uma vírgula, e diz que elas são crianças inocentes, para agravar a situação, né? Certo. Até aí ele desenvolveu todo o parágrafo. Chegou no final do parágrafo, que nem num segundo. Ele vai ter que concluir. Então, ele tem que usar um conectivo de conclusão, logo. Do outro, ele usou desse modo, aqui, ó. Desse modo. Aqui ele usou logo. Poderia ser portanto, logo, como ele botou logo, portanto, por fim, enfim, tudo que der ideia de conclusão. Logo, vou botar vermelho que é o conectivo. Se ele colocar logo, ele vai concluir o parágrafo. Tá dito. Logo, é crucial, é importantíssimo, né? Mudar a imobilização da população. Imobilização que a população não se move para fazer, né? Fica imóvel. A imobilização da população responsável que atesta, sobretudo, principalmente, é outro conectivozinho aqui para dar um destaque, sobretudo, principalmente, um cenário intolerante. Então, ele conclui o parágrafo dizendo o quê? Que a sociedade tem que, indiretamente, tá dizendo que existe uma parada de imobilização, né? Tem que ser móvel, a população tem que ficar parada, e essa imobilização ela atesta, ela comprova um cenário intolerante, ou seja, um cenário que a situação da criança é viciada e continua sendo viciada, né? De forma intolerante, ou seja, que não pode tolerar essa situação, né? Eu acho que o vídeo ficou grandão desse parágrafo. Pronto, gente. Terminamos aí esse parágrafo. Todo construído, ele consegue comprovar essa ideia aqui, tópico dele, que ele diz que existe uma carência. E como é que ele prova essa carência, que não existe discussão? Porque ele cita que os pais simplesmente não discutem e deixam as crianças ao léu, vamos dizer assim, né? Tá aí, gente, feito o parágrafo todo organizado. Agora vamos para a conclusão, né? Deixa eu finalizar o vídeo e ir pro vídeo. Esse aqui é o 3, vamos pro 4.